Acho que foi aquilo ali. Pessoal, e agora mudando a chave, indo para o Cruzeiro, informação antecipada pelo Samuel Venâncio, o goleiro Matheus Cunha está fora dos planos do Cruzeiro. Nas últimas semanas, houve uma possibilidade de negociação entre Cruzeiro e Internacional envolvendo Matheus Cunha, mas a negociação não avançou. Além do Matheus Cunha, Wanderson e Chico da Costa, lembrando que Matheus Cunha, Wanderson e Chico da Costa ficaram fora do amistoso do Cruzeiro no último sábado contra a equipe do Defensor. O Christian ficou também, mas o Christian está com uma situação muito bem encaminhada para daqui a pouco a venda dele ser oficializada pelo Cruzeiro. O Kaique Kenji é uma situação ainda que não sei se você conseguiu chegar em algum elemento da ausência do Kaique Kenji ou se foi opção devido aos outros que foram... Pelo que o Cruzeiro falou, seria uma questão de desgaste físico, Ok. mas nas últimas semanas foi sabido que o Diário AS, da Espanha, que tem muita relevância mundialmente, soltou que o Espanyol é uma equipe que está interessada por lá. Pelo que eu conversei com uma pessoa, ela falou que no momento não tinha nada, mas pode estar numa lista ali de possíveis negociações, O Kenji, se eu não me engano, ele tem contrato até ano que vem, Precisa entrar numa conversa. Dúvida. Precisa entrar numa conversa de renovação com o Cruzeiro ou talvez tomar o mesmo rumo do Kaique, caso não vá para esse rumo de negociação. Agora tem um jogador interessante que você não citou, que é o Fabrício Peralta, que está de volta no Cruzeiro, também está fora dos planos. É porque eu preferi não citar mais o craque Daniel, sempre trazendo pertinentemente jogadores importantes. Para citar que eu conversei com um dos representantes do atleta e até agora não houve nenhuma proposta por ele, que interessasse aí as partes, e ele segue treinando e separado no Cruzeiro. Ninguém se interessou? O famoso estou aqui, não gostaria de ter vindo, né? Na verdade. Que loucura, gente. O Dan, você que... Como que você tá no Twitter? A galera sempre podendo acompanhar. É meu nome inteiro, Dan Abreu, aí só tem um S no final, Dan Abreus. Aí no final o S. D-A-N Abreu S. Exatamente, tudo junto, sem ponto, sem nada. Pois é, o Dan... Caminhão da laranja passando na sua porta? O Dan que sempre traz informações importantes, um grande apurador também, trazendo informações. Então você que quer ficar por dentro aí das coisas do futebol, Dan Abreus é um cara... Ô, Valu, não dá pra colocar o Peralta no caminhão da laranja, não? Da laranja? Olha o caminhão da laranja passando na sua porta. Cara, Tem notícia boa também pro torcedor. Opa, então... Tudo indica, o Lautaro tá indo mesmo. Parece que pro Racing, as tá caminhando? se destravaram e parece que agora vai mesmo pro Racing. Vai pingar quanto? Empréstimo com opção de compra no valor de 3 milhões de dólares. Quanto o Cruzeiro pagou nele? Exatamente, 3 milhões de dólares. Ah, tá. O Santos nem fez força, não. Como o Santos não tem dinheiro. Não, mas assim, não tem nem negócio. Também nem Deixa se eu te falar, interessou. meu amigo, Não, mas o Santos é aquela pessoa morando dinheiro na sua casa de favor. Ué. Tá? O Santos, essa é a realidade do Santos hoje. O Santos Guilherme, é gigantesco, mas o Santos hoje é aquela pessoa que mora na sua casa de favor. Você tá achando? Você queria dizer que o Lautaro, que não gerou interesse ao Santos? Não, é porque o Santos não tem condições de pagar eu ele. sei, quando a eu sei pessoa que a tá situação não é boa pro Santos, eu sei que pelo contrário ela é péssima. Guilherme. Mas, cara... Guilherme. O Santos poderia ter tentado bater o pé e Nem tentou. Tá fora dos planos do Guilherme, Cuca. a situação do Santos. O Santos tem que falar nada, não. O Santos só tem que aceitar, Guilherme. O Santos tem pra onde correr, não. Tem dinheiro, não tem nada. Verdade, guri? É. Tá dizendo que não tem dinheiro? Vamos para o intervalo e a gente continua no YouTube. Pessoal, fiquem por aí. Você ouve Band News na área Minas. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira. A Blink torce junto com você. Ligue agora 4020-6261. Ô, Valuzeiro, Diga lá. O Vitor Luciano tá perguntando aqui, o Cruzeiro contratou ou ele tá fazendo somente reposições para saídas? Não, eu acho que ele contratou. Eu acho que ele contratou e o caso do Rojas, a gente pode falar que é a reposição. É uma reposição até antes da saída. Antes da saída, porque a saída não tinha acontecido. O PEC já era uma necessidade. Isso. O negócio do Christian aconteceu ocasionalmente e o Samuel Venâncio também já disse em outro momento que o Cruzeiro vai ao mercado por conta da saída do Christian. Sim. É o plano do Cruzeiro. Precisa.
E depois Não vai achar com o mesmo perfil, mas vai achar para posição de meio campo. Isso, não. Então, a gente não sabe se vai atrás de um jogador de meio campo ou de mais um atacante. Eu tô inclinado a pensar que o Cruzeiro vai atrás de mais um ponta. Pelo que eu acho que o Arthur Jorge queira fazer no segundo semestre com o Cruzeiro. Primeiramente, ele chegou, se adaptou às peças que o Cruzeiro tinha. Eram 18 jogos em 2 meses. Ele não tinha tempo para treinar. Usando esse tempo para treinar, eu acho que ele vai querer mais colocar a digital dele junto com o elenco e ver essas possibilidades. É o que eu imagino que vai acontecer. Mas essas saídas, caso elas aconteçam, né? De Wanderson, Chico da Costa e Matheus Cunha, é aquilo que é importante sempre o clube fazer, né? Não ficar com jogadores ociosos. Eu particularmente, acho que poderia estar incluso também a esta lista, né? O Marquinhos. O Marquinhos que participou do amistoso no último sábado. Eu sei que é amistoso, mas mesmo em um amistoso, me desculpem a sinceridade, e é só a minha opinião, o Marquinhos não consegue deixar uma boa impressão. Mesmo onde os jovens deixaram uma boa impressão para mim. O Leles, o Felipe Moraes, né? Marquinhos, eu acho que não vai virar um jogador minimamente confiável de rotação no plantel do Cruzeiro. Não tem nível pra jogar no Cruzeiro. O Marquinhos não tem nível pra jogar no Cruzeiro. É duro falar isso, mas é verdade. Então, mas... eu concordo. Eu não gosto muito de taxar, principalmente pelo que ele já construiu, né? Ele era do Arsenal, né? Cara, um erro do Arsenal. Você acha que é um erro do Arsenal? Erro do Arsenal. Igual é o... É um jogador que não tem nível pra jogar pelo Cruzeiro. É igual o Renier, né? O Real Madrid errou. Não tem dúvida nenhuma. O Wesley Gasolina passou pela Juventus. Essas coisas acontecem. Enfim, mais do que a gente mil imagina. exemplos. Qual é o maior absurdo desses 3 que a gente citou? Não me decepcione. Não, chefe. pelo valor? É o Não, Renier, por óbvio. tudo. Óbvio. O Renier foi muito caro, né? Ele foi mais de 30 milhões de euros, se eu não me engano. Gente, não, eu sei que vocês estão falando o valor, mas gasolina na Juventus mas eu acho também. que gasolina, ele é um contexto de base. Eu sei que o dono da Juventus... Mas ele é um contexto de base. Não me decepcione. Ele sai do Flamengo na mesma do Vini. Os dois tinham a mesma expectativa. É louco? Que loucura. Louco. Eu não sei se tão alto, porque o Vini foi mais se caro. exaltou. Não, foi O mais Vini era um caro, cara, mas o Vini na base era um cara o Renier, assim... ele sai depois, né? Mas quando ele sai, o Renier se esperava Não, que o ele hype fosse... era muito alto, porque ele vinha entrando no Flamengo, fazendo gols. Agora, o Vini na base era um monstro. É um monstro. Acima do Mundial Sub-17, né? O Valu Eltinho e o Cauã Pratos, que hoje pela manhã postou um story, né? Já voando pra Alemanha e tal. Já... comeu canjica e foi. Eu vou foda, hein? Janeiro, hein? Você falou Dezembro. janeiro. Foi janeiro. O Natal Onde será ele na vai Alemanha. passar o Natal? Eu acho que o Cruzeiro não foi. Natal nas feirinhas. Então, nas feirinhas tá alemãs. com uma cara de que o William... Que E foi outro, peraí. que o Eu William falei que vai o Hulk ser- não comia canjica. Você sente Falou, também do falou, William falou. voltando a ser um reserva do Fagner E o Cauã Cauã Moraes um reserva do E Rojas? assim, o Cauã Moraes, ele... Eventualmente, você não tem o Fagner. Você tem um Rojas, o Cauã Moraes pode jogar na lateral direita. Ele vira meio que um coringa para as duas funções, tendo também o William em caso de mais ausências. Ô Valu, algum de vocês tem acompanhado o Léo Aragão? Porque me chamou a atenção. Parece que o Inter tentou, parece que o cara tá bem, né? Tá bem. E o seu retorno solicitado, né? Notícia dada pelo Samuel Venâncio também. Que faz sentido, né? A gente já viu o Lamounier ser... Ele tava onde? Havaí. A gente já viu o Lamounier ser o imediato agora do Otávio, o Cunha, o Cruzeiro não quer ficar e voltando a Quem é o cruzeirense que está no avião agora a caminho da Alemanha? Alemanha, você falou em Borussia Dortmund, as abelhas alemãs, né? Em amarelo e preto, camisa bonita do futebol mundial. Tem um cruzeirense, hashtag partiu Germany. Fala aí, Pansieri, um abraço, bom dia. Falo sim, Tiagão, um abraço pra você, será no seu bairro, ótimo dia pra quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia.
é o Cauã Prats, jogador que eu sei que você também gostava muito de ver, esse atleta jovem, né, com a camisa do Cruzeiro, Thiagão, até pela personalidade dele. Me recordo de um jogo contra o Fluminense, 16 anos, e o Cauã Prats estava ali em campo, né, ajudando o Cruzeiro, e agora com 17, ele teve essa negociação resolvida com o Borussia Dortmund, agora é jogador do time alemão, e aí teve também essa liberação por parte do Cruzeiro. Ele tinha se recuperado de uma lesão muscular. Lesão essa que o tirou de algumas partidas da equipe celeste antes ali da parada para a Copa do Mundo. O Cauã Prats já não era opção no Cruzeiro. Muita gente se lembra que até o Prats foi utilizado ali de forma improvisada. O Moraes foi utilizado de forma improvisada no lugar do Prats, que estava machucado. Então, o atleta embarcando agora para a Alemanha, totalmente recuperado da lesão, o Cruzeiro tratando, né, do jogador, deixou o atleta pronto do aspecto físico, teve uma lesão muscular, mas que não teve problema nenhum, né, nada muito grave. Então, Cruzeiro recebendo os 12 milhões de euros, ainda tem bônus nessa negociação, e agora é página virada no Cruzeiro. Cauã Prats, que me recordo, Thiagão, também na defesa da seleção brasileira, já que ainda estamos juntando os cacos depois da eliminação, ele chegou a fazer na seleção de base do Brasil a zaga, né? E é um jogador que pode atuar tanto na lateral esquerda quanto na zaga, embarcando para o Borussia Dortmund, Thiagão. Boa, Pansieri, a expectativa, né, de ver o Cauã arrebentando na seleção brasileira um dia, a começar pelo futebol europeu. Olha, Oliveira, é um garoto promissor, agora ele faz parte de um ciclo que vem aumentando, né, vem crescendo no Brasil, que é o cara cada vez mais jovem sair sem ter sido aproveitado efetivamente na equipe principal, né, ter tido mais chances, e é algo cada vez mais natural do nosso futebol, e talvez isso tenha até sido uma consequência da seleção brasileira, né? Você pega, por exemplo, Rafinha. O torcedor brasileiro não viu o Rafinha jogar. Muitos jogadores passam por isso, né? Inclusive da seleção brasileira, que eu acho que tem um lado positivo, que é a formação tática, e eu acho que é isso que também os europeus buscam, claro. Conseguem ter um valor de mercado menor para levar o jogador para sua equipe europeia e depois consegue revender muito mais caro, né? Porque o jogador ainda está num processo de transição para a equipe profissional, mas também consegue formá-lo taticamente do jeito que eles gostam de jogar. Mas também tem um prejuízo, principalmente em termos de seleção, que você perde a identidade, né? Você perde muito da natureza do jogador brasileiro e hoje a gente vê as consequências disso. Por exemplo, o nosso treinador, que também não é brasileiro, tem preferido, foi assim durante a Copa do Mundo, atacantes que tenham vocação defensiva, né? Então isso aconteceu muito. Mesmo o Ryan, muita gente está cobrando dele que ele fosse o Ryan que a gente viu jogar no Vasco da Gama ou até na Premier League, né, pela sua equipe. Mas se ele faz o que ele faz no clube, ou o que fez no Vasco, talvez ele não continuasse jogando. O que seduziu o treinador Carlo Ancelotti, no caso do Ryan, foi um momento defensivo, um momento sem bola, e ele ajudou muito mesmo. Só que daí ele não consegue fazer o que ele faz de melhor, que é o drible, que é a velocidade, que é partir para cima do adversário. Enfim, eu acho que esse é um processo irreversível e natural, porque a gente está falando de um dinheiro muito maior, de propostas muito sedutoras, e eu acho que o Brasil vai ter que lidar melhor com isso, porque essa é uma realidade. O jogador se destaca, às vezes, como você disse, nem chega a atuar na equipe profissional, às vezes ele tem um destaque num sul-americano, num mundial sub-17, por exemplo, e aí já desperta o interesse de muitos clubes importantes do futebol europeu e acaba indo embora sem jogar pelo profissional. Então essa é uma realidade que a gente tem que tratar um pouco melhor, tem que tirar um pouco mais de proveito, porque não tem sido assim, pelo menos em termos de seleção brasileira. O Emerson Pansieri, o Cruzeiro perdeu o Kaique, já trouxe o Rojas, tem um reserva para lateral que é o Vidalba. E a questão contratual dele, hein? Não se falou mais, né? Porque a partir de agora ele já pode assinar contrato, ou um pré-contrato, né? Com qualquer outro clube, já que ele tem o seu vínculo com o Cruzeiro se encerrando no fim do ano. O Cruzeiro já chamou o Vidalba para uma conversa, ele permanece, não permanece? Em que pé está a condição do Vidalba, que até o ano passado era um titular absoluto, hoje virou um importante reserva do time do Cruzeiro? Pansieri. Ótima pergunta, Thiagão. Até porque o Vidalba foi titular no amistoso do último sábado, né? Como defensor, ele fez a dupla de defesa ao lado do João Marcelo. Dupla de defesa que começou o amistoso, Cruzeiro vencendo por 2-0, e ali a zaga teve João Marcelo e o Vidalba. Vamos explicar essa situação do Vidalba? Porque o Vidalba, ele até despertou o interesse do Racing. O Racing chegou a fazer uma sinalização ao jogador, querendo contratar o atleta, mesmo tendo ali ele sendo revelado por outro clube aí, que pode também causar
causar um pouco de, vamos colocar, aquele clima mais acirrado, né? Aquela rivalidade, ele que teve ali uma passagem pelo Independente, a verdade é essa, teve-se uma sondagem pelo jogador, mas não evoluiu. E o Cruzeiro teve sim o aval do técnico Arthur Jorge. O técnico Arthur Jorge deu o ok, o Cruzeiro já está buscando essa renovação de contrato com o Vidalba. Me recordo quando ele foi anunciado, né, Thiagão, na hora que ele foi apresentado aqui, e começou a vida dele no Cruzeiro dizendo que tratava da Europa dele, né, o Vidalba é um jogador muito sério, né, e hoje é assim uma opção na reserva para o lugar do Gabriel Rojas, que fez a estreia no amistoso do último sábado no Independência, e o Cruzeiro tem, então, o Vidalba, assim, como opção para a lateral esquerda, porque já fez essa função no futebol argentino e no próprio Cruzeiro. Vamos lembrar que aquele golaço do Matheus Pereira foi de um passe do Vidalba, e agora existe um trabalho da diretoria de futebol do Cruzeiro, né? O Spindle, com Joaquim Pinto, o trabalho do Pedro Júnior, para a renovação do Vidalba, porque existiu também esse ok do técnico Arthur Jorge para que ele possa permanecer aqui na Toca da Raposa, Thiagão. Ale, essa renovação é daquele reforço barato, que já tá em casa, que tá identificado, que já se mostrou muito útil e pode dar certo, né? Não, acho que tem tudo pra dar certo. Tem um único senão, né, que não é um jogador jovem. Evidentemente que, muito quando a gente fala de SAF, né, você tem essa ideia de jogadores mais jovens que devolvam do ponto de vista técnico e depois financeiro. Do financeiro não é o caso do Vidalba, né, que já passou dos 30 anos, mas eu acho que do ponto de vista técnico, inclusive de liderança, né, de ser um cara absolutamente de grupo, embora tenha perdido espaço, mas continua sendo um cara importante, que pode jogar como zagueiro, pode jogar como lateral, eu acho que é fundamental a permanência dele, porque é um cara que tem essa identificação, jogou muito bem, né, quando foi titular, quando teve oportunidade, e sempre deixa tudo em campo do jeito que a torcida gosta. Então eu acho que é uma renovação importante e tenho certeza que as coisas vão caminhar para que ele continue defendendo o Cruzeiro. Valeu, Panci, para arrematar, rapidão, Matheus Cunha tá indo embora, Pancieri? Pode ser uma tendência. O Léo Aragão teve o pedido de empréstimo, né, ao Avaí interrompido. O Cruzeiro pediu ao Avaí que o jogador retornasse à Toca da Raposa aqui para começar os trabalhos. Isso quer dizer, Thiago, que o Matheus Cunha, que não virou no Cruzeiro, né, é uma possibilidade muito real de deixar a Toca da Raposa ainda nesta janela de transferência. Será no seu bairro? Boa, Panci, e o Aragão tava fazendo uma ótima Série B lá com o Avaí. Verdade. Vira uma boa opção. Valeu, torcedor cruzeirense, por acompanhar mais um giro de notícias do Cruzeiro. Se gostou das informações de hoje, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Aqui a gente traz a notícia com responsabilidade e respeito pela nossa camisa. Nos vemos no próximo vídeo e forte abraço.